Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lucas, eu faço parte da Enfoque Vestibulares na área de metodologia e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é para você conseguir parar de procrastinar o início dos seus estudos. Então, levando em consideração que quem começa a estudar antes tem mais vantagem, tem mais chance de ser aprovado, então eu vou te trazer 3 dicas para você começar a estudar logo. Isso depois que você clicar em gostei e se inscrever no canal. Então vamos pro vídeo. Bom, então vamos iniciar. Esse é o tema da aula de hoje, pare de procrastinar. 3 dicas para começar a estudar logo. Então, antes da gente começar a realmente falar sobre esse assunto, tem que trazer aqui um ponto importante, que é justamente o fato de quem começa primeiro a estudar, tem maiores chances de aprovação. E isso por causa de alguns fatores. Primeiro, quem começa antes tem menos estresse durante a preparação. Quem começa a estudar antes não tem aquela pressão de ter que estudar muito de uma vez durante todos os dias, porque se ela está se preparando durante o ano todo, por mais que a carga horária de estudos dela não seja tão grande, no final do ano, somando tudo, vai ser uma carga horária muito boa. Então isso traz menos pressão, menos estresse na preparação. Outro fator que contribui para isso é porque a pessoa faz mais revisões. Então ela não vai ver só de maneira superficial uma vez os assuntos que ela está estudando. Ela vai ver aquele assunto a primeira vez e ela vai revisar muitas vezes durante o ano, fazendo assim que aquele assunto realmente fique mais memorizado, mais impregnado na mente. Não é só algo que ela viu e ficou familiar, mas realmente ela aprendeu. Também a pessoa cria cedo o hábito de estudar, porque estudar também vira um hábito. Assim, mais ou menos como você tem como um hábito escovar os dentes logo quando você acorda, estudar também vira mais ou menos isso. No começo é algo que exige mais sacrifício, você tem mais resistência, mas depois de um tempo você se acostuma tanto que se você não estudar nas horas que você costuma estudar, você até acha estranho. E para quem deixa para estudar de última hora, não tem isso. Na verdade, a pessoa fica com aquela pressão de ter que estudar logo quanto antes, e ela também não tem esse hábito, então tem que ir lá na base do sacrifício, ou seja, é um cenário perfeito para tudo dar errado. E você começando a estudar o quanto antes, você já cria logo esse hábito para quando a prova estiver se aproximando, estudar ser só mais uma coisa que você faz no seu dia a dia. E a soma de tudo isso, claro que vai te gerar mais confiança. Você vai ter mais confiança, você vai ver o resultado de tudo que você está fazendo e você vai chegar mais preparado para a prova. E por fim, também tem a questão da facilidade de ajustes. É claro que a sua preparação ela não vai ser perfeita, ainda mais no início. Vai ter alguma coisa que você vai ter que ajustar, algum ponto fraco, alguma matéria que você vai ter que dar uma atenção maior. Se você começar logo no início do ano, você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade, sem estresse. Agora imagine se você fizer isso já perto da prova. Você começou a estudar assim já de última hora e você começa a ver que precisa ajustar alguma coisa aqui, outra ali. Então, você não vai ter tempo, você não vai ter tranquilidade para fazer isso. Diferentemente se você começar a estudar antes. Ou seja, você vai ter mais facilidade de ajustar o que for necessário. Então isso aqui é uma introdução para você entender a importância de você começar a estudar o quanto antes. E agora eu vou te dar dicas práticas para você fazer isso. A dica número 1 é você remover os obstáculos que te impedem de começar a estudar. O primeiro, e é claro o mais conhecido, é o uso excessivo de eletrônicos. Isso aqui, o uso excessivo de eletrônicos, é que é responsável pela maioria dos problemas mentais e emocionais que a galera está tendo hoje em dia. Você fica preso meio que naquela bolha lá, uma coisa que não é natural para o ser humano, e isso tira a sua concentração em várias outras coisas, inclusive em estudar. Então, se realmente você quer ser aprovado no vestibular no final do ano, desde já você tem que ter isso em mente. Você ter o compromisso de não se envolver excessivamente com rede social e nem coisa parecida. Também é importante que você tire compromissos inúteis. E aqui compromisso, entre aspas, justamente porque às vezes é algo que você faz praticamente toda semana, até todo dia, mas são coisas que não agregam em nada na sua vida. E geralmente são essas coisas que tiram o tempo que você poderia estar estudando. Então, quando você for idealizar a sua rotina para você estudar, veja quais são essas coisas que não são tão vantajosas nesse momento para você, que não contribuem tanto para os seus estudos, e busque diminuir ou até tirar essas coisas da rotina. Também a questão das companhias que atrapalham. Tem amigos conhecidos que a gente gosta bastante, que a gente considera para valer, só que eles não contribuem em nada em relação aos estudos. Então, nesse momento, nesse período em que você quer se dedicar mais para estudar, essas são as pessoas que você vai ter que se distanciar um pouco. Às vezes não completamente, mas pelo menos não se envolver tanto assim. Pode ter certeza que quando você tiver firmado o compromisso de estudar, uma pessoa sempre te chamando para fazer outra coisa, sempre falando que estudar não vale a pena, isso vai te atrapalhar muito. Então isso é um obstáculo que você também precisa tentar diminuir e até mesmo remover. E também tem a questão dos hábitos e ambientes comprometedores, que é a questão de você beber, usar droga, tudo isso aí também vai interferir diretamente na qualidade dos seus estudos. E a questão dos ambientes, geralmente são esses ambientes que fazem você ter esse tipo de hábito. E aqui não é nem uma questão de moralismo, de entrar num âmbito de se é certo ou errado, beber, até porque a gente sabe que o certo não vai ser isso, faz mal para a saúde, né? Mas eu nem estou falando disso, eu estou falando sobre algo pragmático, algo prático. Isso aqui atrapalha os seus estudos. Fato, isso é um fato. Então você tem que estar de olho, porque também isso é um obstáculo para que você consiga estudar com qualidade. E também, no geral, é uma rotina voltada para outras prioridades. Você precisa ter prioridades que centram a sua rotina, e o estudo precisa ser uma das principais. Na verdade, você monta a rotina colocando o estudo como uma prioridade, tentando dar o máximo de horas possíveis de maneira saudável para os estudos, e o restante das coisas que você costuma fazer, que você quer fazer, você faz quando der tempo. Então essa é a dica número 1 para parar de procrastinar nos estudos, remover obstáculos. E agora aqui a dica número 2 é também você não esperar a perfeição. Parece até ser meio contraditório eu dizer para você remover os obstáculos antes de começar a estudar.
e agora dizer para você não esperar a perfeição, mas você vai entender. Veja, para você estudar, é claro que você precisa ter uma mesa legal, uma cadeira boa, ter silêncio, tempo de sobra. Só que não espere que isso aconteça do dia para a noite. E não é só isso, são vários outros fatores que vão também influenciar e contribuir diretamente para os seus estudos. Só que tudo isso também só vai melhorando com o tempo, quanto mais apoio você tiver para estudar, principalmente da sua família. Mas ao mesmo tempo você tem que mostrar para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, que você realmente está levando esse assunto a sério. Você tem que realmente começar a estudar e mostrar para todo mundo que vê isso que realmente isso não é uma brincadeirinha para você. Quando você se demonstra comprometido com os estudos, é natural que as pessoas ao seu redor também queiram te apoiar nisso. Claro que nem sempre isso também vai ser realidade. Às vezes a rotina de estudos vai ser também algo mais solitário mesmo. É tipo você e Deus. Só que o mais importante é você entender esse princípio. Você precisa começar. E agora a dica 3 é a organização dos estudos. Aqui são coisas que você precisa se atentar para se organizar, para você conseguir ter uma boa preparação, uma preparação de qualidade. Primeira coisa é a rotina, eu já falei um pouco sobre isso, é você ter uma agenda bem organizada, você saber exatamente quais são as horas que você vai usar para estudar, você ter metas bem claras de estudos. Também é importante que você organize suas matérias, não é você estudar de maneira aleatória, é você saber exatamente o que estudar, quais são os assuntos mais cobrados, é você saber como que você está saindo em cada conteúdo daquela matéria. A aprovação não é sorte, você realmente precisa profissionalizar a preparação. E organizar as suas matérias e seus conteúdos é um ponto-chave para isso. Você também precisa fazer simulados, claro que não é só pela nota, para você se habituar com a prova, você se habituar com o tempo de prova, né? Mas também para você acompanhar o seu progresso, o quanto que você tem evoluído ao longo da sua preparação. E falando nisso, também é importante que você tenha métricas de tudo que você tem feito ao longo da sua preparação, são as métricas do seu progresso. Tudo isso aqui diz respeito à organização dos estudos, e tudo isso aqui faz muita diferença, às vezes é isso aqui que define quem vai ser aprovado ou não. E principalmente aqui nessa questão de organização, a Enfoque tem um método que pode te ajudar muito. Lá no método a gente tem uma parte para você montar a sua agenda, sua rotina, para você controlar suas metas de estudos. Também tem a parte onde organiza todas as matérias, com ciclo de estudos, gráficos aqui para você acompanhar as métricas do seu progresso. Cada conteúdo aqui de cada matéria, com a marcação das prioridades, lugar para você colocar quantas questões você fez de cada conteúdo, com a porcentagem de acertos. Também tem aqui a parte de redação com a estrutura de redação pré-pronta, uma lista de conectivos, de citações para você usar na sua folha de redação. E também a parte aqui para você controlar as suas notas e tempos gastos em simulados, aqui na parte de registros. Então a dica 3 é uma coisa muito importante para você começar a estudar logo. Às vezes o que está te impedindo de começar é você não saber o que fazer, e você ter um método como esse vai te ajudar bastante. Então resumindo, recapitulando tudo que a gente falou aqui, é importante que você comece a estudar o quanto antes, por esses fatores aqui. Isso aqui vai te dar vantagem. E para isso é preciso que você remova os obstáculos que te impedem de começar a estudar. Não espere a perfeição, você comece a estudar logo. E também que você se organize. Essa é a aula da Enfoque para te ajudar a parar de procrastinar e iniciar logo seus estudos. Clique em gostei se esse vídeo te ajudou. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.